Olá, seja muito bem-vindo à live da 360 Varejo. Eu sou Luiz Cláudio Melo e ao meu lado aqui o Renato Avó e mais uma vez aqui juntos para ajudar você, empreendedor, empreendedora, a transformar os resultados do seu negócio com estratégias práticas, aplicáveis e voltadas sempre para aquele mantra, o que importa, que é lucrar mais. Se você já nos acompanha, é sempre um prazer ter aqui você de volta. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso compromisso aqui é direto, sem teoria demais, sem papo furado, só o que funciona na prática para fazer sua empresa crescer com saúde e lucro. Bom, o tema de hoje, para variar, é o tema centrado, o tema focado no lucro. E o mais importante, o que você pode fazer agora, o que você pode fazer amanhã, pela manhã, assim que você chegar na sua empresa, para aumentar o lucro do seu negócio. Mesmo nesse cenário de incertezas que a gente vive frequentemente na economia, problemas externos, problemas internos, uma mudança na reforma tributária que vai gerar um impacto nas empresas a partir do ano que vem, disputas internas dentro da empresa, no que se refere à gestão, disputa entre sócios, enfim, as empresas, de um modo geral, seja ela pequena ou média empresa, ela sofre os mesmos problemas que as grandes empresas elas sofrem no dia a dia. E a gente já queria fazer uma pergunta aqui para a gente fazer aquele aquecimento, fazer já aquela atividade já sensorial aqui com vocês. Escreve aí, joga no chat, pessoal, qual tem sido o maior desafio para fazer a sua empresa lucrar mais? É um problema da sua equipe que não entrega? É um desentendimento entre os sócios, cada um pensa de um jeito, muitas vezes são sociedades ali de empresas que envolvem famílias, coisas que não são ditas, são problemas ali relativos aos custos que fogem do controle, é a falta da mão de obra qualificada. Conta para a gente, porque ao longo dessa live a gente vai comentar o seu caso aqui. A gente gosta sempre de trazer uns dos nossos amigos que participam aqui, que também participam conosco. A gente sempre gosta de pegar esses casos que acontecem ali na vida real, justamente para tangibilizar, para dar mais realidade aqui no nosso bate-papo. E já para trazer o Renato aqui para o jogo, Renato, a gente tem, essa semana nós participamos de um fórum, né, de discussão sobre reforma tributária. Renato, isso vai impactar, vai movimentar o ambiente de negócio das empresas, não importa o segmento, não importa o porte. Correto, Renato? Correto, Luiz, correto. Boa noite a você, boa noite a todos, empreendedoras e empreendedores que nos acompanham. Obrigado aí pela presença de vocês e por nos acompanhar, seja ao vivo agora na live, seja depois, com o nosso material, o material da live disponível aí no YouTube. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. De fato, Luiz, tivemos aí acesso presenciamos um evento, né, que discutia sobre reforma tributária, né, com os parceiros aí da Enfoque Consultoria Contábil, né, que é um grande parceiro nosso aí nos projetos que a gente atua. E, de fato, a reforma tributária ainda tem muitas incertezas, né? A reforma tributária já é uma realidade, porque ela já é uma medida, uma emenda constitucional aprovada, né, pelo Congresso Nacional, então ela já está em vigência, né? Os efeitos dela vão começar a valer mais na prática a partir de 2026, né? Mas o empresário precisa, obviamente, o empreendedor precisa, obviamente, se preparar, né? O mundo dos negócios hoje não comporta o empreendedor desatualizado, né? Não tem mais espaço para isso. Então, essa atualização ela vem de diversas formas, tanto em conhecer efetivamente todos os meandros, né, dessa reforma tributária, quanto em se preparar. Né, se preparar a sua empresa para que a sua empresa venda mais, para que a sua empresa lucre mais e para que a sua empresa trabalhe sobre o regime tributário adequado diante dessa nova realidade. Né? Para se ter uma ideia, né, empreendedor, até quem está no Simples Nacional vai sentir o impacto, né? Vai sentir o impacto porque a reforma tributária modifica o sistema de
de apuração dos impostos para um sistema de apuração baseado no chamado imposto de valor agregado, né, que considera a cadeia de abastecimento toda, né? Então, se você tem uma pequena empresa que compra matéria-prima, que manufatura essa matéria-prima e depois revende essa matéria-prima, seja para distribuidor, seja para o varejo, etc., mesmo estando no Simples Nacional, você vai sentir esse impacto, porque muitas vezes aquele teu grande cliente de uma grande empresa que comprava de você vai passar a exigir de você que você, por exemplo, mude o teu regime tributário, né? Estou citando um exemplo aqui, mude o teu regime tributário para que ele possa se creditar do valor, né, do imposto de valor agregado. E existe uma série de detalhes técnicos ainda que é importante e certamente, né, em breve a gente vai trazer gente especializada para discutir com a gente aí todos os meandros aí da reforma tributária. Mas o que a gente sempre fala nos nossos clientes, nos nossos mentorados, é que não tem mais espaço para quem não se atualiza, não tem mais espaço para quem não tem uma equipe atualizada, e se você é empreendedor, se você é empreendedora, não ligar para isso, deixa essa reforma tributária para lá, vou continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei, etc., você vai perder cliente, você vai perder margem, você vai perder venda e você vai perder lucro. Isso é certo. Né? Só resta saber em que proporção que isso vai acontecer. Né, Luiz? Exato, exato. Essa coisa... O tema de hoje não é a reforma tributária, né? A gente está estudando junto com os nossos amigos, parceiros, para entender um pouquinho melhor do impacto disso na vida das empresas, né? Mas a coisa é tão sensível, vamos dizer assim, que corre-se o risco dessa reforma tributária ela simplesmente inviabilizar o Simples Nacional. Como o Renato comentou, quando você vende, né, para outras empresas, é muito provável que isso vai gerar um impacto que, muitas vezes, ao você não gerar crédito para o seu cliente, nessa relação B2B, muitas vezes você vai ficar fora do jogo. Então, o produto automaticamente vai ficar mais caro, né? Se você vai ficar mais caro. Crédito para ele. Exato. Então, tem um impacto importante nisso e tem um impacto importante que é a precificação do produto. Né? Quando a gente precifica o nosso produto de venda ao consumidor final, evidentemente que a gente precisa fazer um planejamento pelo qual o imposto está sendo calculado e pagando-se esse imposto, obviamente, a gente tem que obter um lucro lá na última linha. Mas como é que vai ficar isso tudo? Então, tem muita coisa em aberto. Hoje o tema não é esse, a gente está trazendo só essa questão da reforma tributária apenas como um elemento a mais que mostra o quanto o empresário, independente do pequeno, do médio, do grande, independente do segmento, ele precisa estar antenado. Né? Então, a gente sabe que a questão da reforma tributária vai impactar, ela já está em andamento e vai começar a ter o início a partir de 2026 até 2030. Então, muita coisa vai acontecer. Mas, então, alerta aqui, né? A gente traz esse sinal de alerta para a questão da reforma tributária, mas vamos falar sobre outros temas, né? Que é o foco principal da nossa live aqui, né, Renato? Como a gente entrou agora numa nova fase da 360 Varejo, que a gente teve a felicidade de lançar um novo produto, que a gente vai comentar aqui, o Renato vai dar mais detalhes daqui ao final da nossa live, a gente está entrando numa nova fase, porque esse produto que a gente lançou, de como fazer a sua empresa aumentar o lucro em 30 dias, ele tem um ponto importante que a gente está dando um bônus, né, para os nossos amigos, as nossas amigas que adquirirem o curso, que é uma consultoria. E o fato da gente estar dando essa consultoria, ela mostra uma oportunidade que a gente está confirmando, que é o dia a dia do empresário, da empresária, que é esse elemento principal que está em torno da gestão do negócio. A gente começa a perceber aquelas questões do dia a dia, da gestão financeira, são dúvidas com relação ao marketing, são dúvidas com relação à venda. Então, essa interação que vai além do curso, ela está sendo muito boa, porque ela está confirmando tudo aquilo que a gente percebe no dia a dia,
que é o principal problema que a gente observa, principalmente nas pequenas empresas, onde os empresários, as empresárias, eles são tão exigidos com uma carga ali das rotinas do dia a dia, que acabam deixando de lado o processo de qualificação. E, Renato, tem um ponto importante que eu queria trazer aqui para a gente discutir, que é o seguinte: tanto se fala, né, sobre o apagão da mão de obra. Então, se fala, a qualificação da mão de obra está muito ruim, você contrata, as pessoas não ficam, você contrata, as pessoas não performam, mas tem um ponto que antecede a esse, que é o seguinte: você empresário, você empresária, você pequeno varejista, pequeno comércio, se você não se qualifica antes, como que você vai treinar a sua mão de obra? Então eu deixo já essa pergunta aqui para você, porque antes da gente exigir uma mão de obra qualificada, nós como empreendedores, você como empreendedor, precisa saber treinar a sua mão de obra. Então, um dos pontos centrais é que a empresa ela tem que ser uma empresa voltada para um treinamento contínuo, né, Renato? Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente também traz aqui como ponto importante, e eu queria trazer um outro ponto, a gente vai já falar também sobre essa questão da mão de obra na sequência, mas eu queria trazer para o Renato essa questão da sociedade, né, Renato? A questão da sociedade, a questão dos egos que muitas vezes atrapalham a vida das empresas. Renato, muitas empresas elas nos procuram, né, com busca de projetos, de consultoria para melhorar o resultado, mas o interessante é que parece que os próprios sócios sabotam o que é proposto. Renato, por que acontece isso aí, Renato, esse grande fenômeno? Exato, Luiz. A gente costuma colocar para os nossos mentorados e para os nossos clientes de consultoria que muitas vezes o ego acaba atrapalhando, né, o lucro da empresa, né? Por quê? Porque muitas vezes nós somos procurados por um grupo dentro da empresa, seja ela uma empresa familiar, pequena, média ou grande, etc., mas é um grupo que, na realidade, precisa de um olhar externo, né, de uma assinatura para aquilo que ele já pensa em fazer. Né? Por quê? Porque essa empresa está com a cultura toda ela dividida em grandes feudos, né? Em grandes grupos. Né? A empresa parece um conjunto de pequenas microempresas dentro dela, né? Ninguém fala com ninguém. Né? Então as empresas elas acabam sendo sabotadas pelo ego dos seus donos. Né? E uma questão muito importante que você falou agora, né? Se nós empreendedores, se nós empreendedoras não tivermos a cultura da aprendizagem contínua, né, de aprender sempre, né, como que nós vamos fazer com que a nossa empresa tenha essa cultura do treinamento constante, da aprendizagem contínua, etc. Né? E isso você faz pelo exemplo. Né? Nós, aqui da 360 Varejo, sempre procuramos aprender com outros profissionais, estudando, lendo matérias, lendo estudos, comparecendo a eventos como esse que comparecemos nesta semana sobre reforma tributária, porque sabemos que não somos os donos de todas as verdades, né? Sabemos que o mundo dos negócios ele muda muito, né? E a questão do empreendedor, da empreendedora, dar essa importância tão grande àquilo que ele já sabe, né? E achar que ele sabe tudo e que ele pode centralizar todas as decisões, etc., torna a empresa uma empresa travada, né? Uma empresa onde esses egos, todos esses egos, têm que ser respeitados e a empresa não anda para lugar nenhum. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Numa das empresas que nós atuamos em projeto de consultoria, né, ela conseguiu aumentar as suas vendas, aumentar os seus lucros em 30 dias, simplesmente ao dar o poder real aos especialistas e criar uma rotina de reunião mensal, né, uma rotina de reunião de resultados, por exemplo. Né? Então, cada um dos seus departamentos, cada um dos sócios, etc., respondia por uma determinada área, cada área ficava com quem mais entendia daquela área, e qual que é o papel do sócio majoritário, né? Patrocinar esse poder para cada uma das áreas, delegar essas tarefas, delegar as responsabilidades e acompanhar.
e cobrar a execução, cobrar resultado, né? E que cobrança de resultado nós temos com isso, né? A cobrança de resultado baseada em reuniões mensais, em metas, em indicadores, no chamado PDCA, né? Que é uma gestão por resultados, né? E o PDCA, inclusive, é uma das ferramentas que nós abordamos no nosso curso, né? Que até o final da nossa live hoje a gente vai contar da condição especial que a gente tem aí de lançamento do nosso curso, né? O como aumentar as vendas e o lucro do seu negócio, né? Vou fazer uma pergunta aqui ao vivo, né? O PDCA, meus amigos, minhas amigas, a gente tem uma obsessão de traduzir as coisas que parecem ser complicadas de uma forma simples. Como nós temos muitos alunos que são pequenas empresas, então, o cara que é pequena empresa, ele ouve um PDCA, ele não tem a menor ideia. E o PDCA é uma das coisas mais simples quando você entende o conceito, e a gente traz isso lá no nosso curso. Mas eu vou adiantar um pouquinho, até para favorecer o entendimento e vocês não se perderem aqui. Quando a gente fala do PDCA, qualquer negócio, vamos pegar o negócio mais simples que exista, qualquer, uma microempresa, uma MEI, seja lá o que for. Quando você pensa em abrir o seu negócio, vamos pegar o momento zero. Eu penso em abrir um negócio de alimentos. Eu penso em abrir um mini mercado. Existe o planejamento. Esse PDCA é o planejamento, tá? Então, o planejamento envolve quanto eu vou vender, quem é o meu cliente, qual vai ser a minha localização, se eu vou ter uma loja física, se eu vou vender online. Então, tudo que envolve o planejamento é o P. O D, na verdade, ele vem de uma simplificação de uma palavra inglesa, mas que na prática se traduz em fazer. Então, quando a gente planeja, antes da gente executar, e parece mais contraintuitivo isso, né? Mas a nossa cultura, a cultura brasileira, é de execução, é de botar a mão na massa, é chapiscar a parede. Mas antes de chapiscar a parede, você precisa fazer um planejamento do seu muro, dos materiais, dos recursos. Então, somente depois de planejar é que você executa, né? Então, o P eu planejo, o D eu executo, né? O C, o que é o C? O C é o controlar, é o analisar, é o verificar. Para que serve isso? Para verificar se aquilo que eu planejei e aquilo que eu estou executando, de fato está sendo feito exatamente como foi pensado. Porque não adianta eu fazer um planejamento maravilhoso e achar que eu estou fazendo uma execução maravilhosa se eu não medir. Então, eu preciso medir, eu preciso ter indicadores que mostram que eu estou indo no caminho certo. O A, essa última parte da sigla PDCA, o que é o A? O A é a correção, certo? Não existe plano perfeito. Você pode ter as melhores das boas intenções, você pode ser um cara que trabalha 15, 16 horas por dia, mas se você não corrigir sua rota, você pode estar indo para o lugar errado. Então, essa última letra do ciclo PDCA, é o A, onde você corrige. Então, o nosso curso ensina exatamente como você faz isso, né? Então, a gente está trazendo aqui né, Renato? Oi, Renato, voltou? Opa! Tá mudo, Renato? Ou eu ou você travamos, Luiz. Pois dos dois. Mas voltemos. Sigamos. Então, é isso, Renato. Quer pegar a partir desse ponto aí, Renato? Exato, Luiz. Então, quando você está falando, né, da gestão por resultados, né, e a gente falou do exemplo onde cada um dos sócios da empresa, cada um dos empreendedores puxa a sardinha para o seu lado e não conversa um com o outro. Quando você adota uma gestão baseada em planejar, em executar, em medir e em corrigir essa execução,
né? E não de acordo com a cultura brasileira, né? A cultura brasileira é fazer primeiro para ver o que acontece depois, né? Não, vamos fazendo e aí a gente vê o que deu, né? Não, né? A gestão por resultados é uma gestão que planeja, é uma gestão que executa, é uma gestão que checa, né? Como o nosso amigo Adrian falou aqui no nosso chat, né? É uma gestão que checa, mede os resultados dessa ação. Nem sempre toda ação que nós planejamos, executamos, ela deu o resultado que a gente esperava, né? E aí, com esse resultado medido, né, nós vamos agir de novo, agir para corrigir, né, para corrigir os rumos daquela ação, os rumos daquela tarefa, daquela atividade, né? E isso está bastante claro e bastante detalhado no nosso curso, né? Até acho que eu consigo aqui apresentar, né? Apresentar, por exemplo, a tela do nosso curso que fala sobre. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Eu consigo, né, Luiz? Acho que eu consigo Consegue. compartilhar minha tela aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela cheia. Ok. Compartilhar. Você vai me falando se está compartilhando, tá, Luiz? Tá bom. Acho que você precisa dar um ok aí. Eu estou compartilhando a tela. Não sei se você precisa dar um ok, que ela está aparecendo aqui para mim. É isso aqui? Isso, acho que sim, agora sim. Então, por exemplo, na nossa plataforma, né? Você vai me falando, Luiz, se a tela está aparecendo. Na nossa plataforma, Aparecendo. no nosso curso Como Aumentar as Vendas e o Lucro, né, nós temos, por exemplo, aqui no módulo 4, uma aula específica de gestão de resultados, onde a gente vai falar de toda a formatação dessa gestão baseada no PDCA. Entre os materiais, né, dessa aula em vídeo que dura aí próxima de 15 minutos, você empreendedora, você empreendedor, vai observar o ciclo PDCA, né, que é aquilo que o Luiz acabou de comentar, né, acabou de detalhar, né, que é o ciclo da ação, que é o ciclo do planejamento, perdão, do fazer, do checar, do medir e do agir de forma corretiva, né? E é um ciclo contínuo, é um ciclo que você monta uma rotina de reunião de resultados dentro da tua empresa, seja ela uma rotina mensal, seja ela semanal, etc., né? E é uma... eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente voltar, que é uma rotina que você incorpora na tua empresa e nos grandes gestores da tua empresa, né? Para que essa rotina seja seguida e você, como empresário, como empreendedor, como empreendedora, vai aprofundando, né, vai aprofundando aí a gestão do teu negócio, né? Uma gestão baseada em resultados, e não só no teu feeling, no teu sentimento como empresário, como empresária, que sim, serviu para você abrir o teu negócio, que sim, serve muitas vezes na hora de tomar uma decisão difícil, sim, nós não estamos falando que é para você desconsiderar, mas o mundo dos negócios hoje, ele precisa estar baseado em dados, porque ele muda muito rápido, né? O mundo dos negócios hoje não é o mundo dos negócios dos nossos pais, dos nossos avós, né? O exemplo da reforma tributária que a gente citou no começo aqui é um grande exemplo, né? A reforma tributária é algo que o Brasil pensa em fazer há 30, 40 anos, né? E agora saiu. Pode não ter saído do jeito que todo mundo queria, mas saiu. Né? Então, com todas essas mudanças, ao longo dos próximos 10 anos, a gente vai ter que lidar com todas essas alterações. Né? Então, o mundo dos negócios hoje ele é muito mutável, né? Ele é muito dinâmico. Então, nós precisamos estar preparados. Né? Então, você, empreendedor, você, empreendedora, pode ter acesso a todas essas ferramentas. É um dos exemplos do nosso curso Como Aumentar as Vendas e o Lucro em 30 dias. Né? Mas, claro, uma gestão assim, uma gestão baseada em resultados, ela precisa de gente madura, né? Ela precisa de gente preparada, né? Em termos de ego, como a gente falou aqui, né? Em termos psicológicos, para lidar com as diferenças, para lidar com as opiniões contrárias, etc. E Luiz, o que você vê que funciona nas empresas que têm conseguido lidar com isso, né? Tem conseguido, nas empresas que a gente atua, né? Tem conseguido implantar essa cultura de reunião de resultados. O que dá certo? Né? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente muitas vezes acredita que o lucro ele é simplesmente uma questão meramente de sorte, ou muitas vezes por conta de uma oportunidade de mercado que surge. O lucro, né, o resultado do lucro,
ele é uma sequência de certos. Uma sequência de certos. Tem muita coisa certa que precisa ser feita para você ver o lucro. Por mais intuitivo que seja o seu negócio, o empreendedor que chega ali cheio de garra, que tem uma ótima ideia, mas para ele ver a cor do dinheiro, ele começar a crescer, ele precisa fazer uma sequência de coisas certas. Não basta fazer uma coisa certa uma só vez. Ele precisa ser feito todos os dias. Agora, qual que é o ponto de partida? O ponto de partida não é a ideia em si. O ponto de partida é como você faz a sua ideia se converter numa ação. E quem que faz isso? São pessoas. Uma empresa é formada por pessoas. Você pode ter a melhor ideia do mundo, você pode ter o produto mais incrível do mundo, você pode estar num ponto fantástico, mas se você não tiver gente boa do seu lado, você simplesmente vai desmoronar ou simplesmente você nem sai dos boxes. Né? Então, quando a gente fala sobre a questão do resultado, né, o resultado tem a ver com processos, com produto, com comunicação, né, com você saber precificar corretamente seu produto, você atender bem. Mais do que nunca, vivemos a era da comoditização. O que quer dizer isso na prática? É a era da comparação de produtos. Tudo hoje é comparado, tudo hoje é comparável, e você tem, assim como nós aqui, você também tem milhões de concorrentes. Se a gente trazer isso para um ambiente online, o ambiente online te leva para um nível de concorrência como nunca se houve antes na história, né? Na história do comércio, na história da humanidade. Então, o que faz a diferença, então? Faz a diferença é o serviço. E para você ter um serviço agregado, você ter um valor adicionado àquele produto que é comparável, você depende de pessoas. Então, quando a gente ouve todos os dias nossos mentorados, nossos clientes, né, reclamar de mão de obra, mais uma vez vem à tona a questão da qualificação da mão de obra. Então, você que já reclama da falta de mão de obra, mais importante até do que a falta é a falta da mão de obra qualificada. Então, você tem que assumir o papel de treinador. Né? Mais do que nunca, você precisa compreender que você tem que estar o tempo inteiro treinando, um ato contínuo, todos os dias. Você tem que dar feedbacks ali imediatamente quando o fato ocorre, você precisa dar o feedback imediatamente quando surge uma oportunidade formal e existe metodologia para você dar feedback, que está no nosso curso, que a gente ensina como dar um feedback, né? Então, um outro ponto importante sobre mão de obra, que é a questão da qualidade, que a gente mostra para você, inclusive desde o momento zero, como que você faz uma entrevista, né? O Renato tem um capítulo muito legal, o Renato ensina como você tem que fazer uma entrevista de seleção, como você faz uma leitura de currículo, como você tem que treinar, né? Então, um ponto importante sobre a qualidade é isso que eu estou comentando. Agora, existe um outro ponto importante, que é o seguinte, que é a diversidade. Nós, mais do que nunca, temos que ter equipes diversas. Quando a gente fala em diversidade, uma das fórmulas para você superar a questão da ausência de profissionais na sua empresa é você ter pessoas mais maduras, né? Então, você tem que ter uma mistura, você tem que ter um equilíbrio de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, né? Isso vai formando uma liga onde a empresa definitivamente tem condição de se tornar forte. Então, você tem que ter essa diversidade de gêneros, pessoas com histórias diferentes, pessoas que trazem experiências de outras empresas. Então, esse é o ponto principal. E, Renato, tem um ponto que talvez seja o mais, digamos assim, mais dramático, que é a cegueira do empreendedor, é a cegueira da empreendedora. Né? Muitas vezes a pessoa contratar pessoas que pensam exatamente como eles. Né? Então, eles querem pessoas que só dizem amém, que não discorda, ele não aceita discordar. Isso é interessante
porque recentemente nós tivemos uma experiência com uma empresa do setor do varejo, uma empresa de moda. Vou só falar isso para não falar o nome da empresa, do setor de moda. E é uma empresa que está atravessando uma dificuldade financeira, ela está passando por uma crise financeira muito contundente. É uma empresa que entrou em recuperação judicial. E quando a gente entrou na empresa, a gente percebeu uma série de questões, mas conforme o trabalho foi sendo desenvolvido, a gente percebia que o problema não era somente uma questão externa, não era somente a questão da concorrência, a questão dos custos elevados de aluguel em shopping center, em lojas físicas na rua. O problema é que ali o principal executivo da empresa, ele é um cara extremamente autocrático. Tudo tinha que passar por ele. Ele não aceitava uma opinião que não fosse diferente da dele. E isso é uma grande cilada que as empresas caem, porque, na verdade, você acaba se tornando escravo do seu negócio e criando uma dependência da empresa. A empresa depende de você. Você não pode sair de férias, se você ficar doente, a empresa para. E tem um outro problema que também passa por trás desse tipo de atitude, né, que o empreendedor e a empreendedora toma, que é o seguinte: ele trava a criatividade. Você só tem gente ali que vira braço, você não tem cérebro dentro da empresa. Então, a parte de todos os problemas que a gente enfrenta, de problema de qualificação de mão de obra, ainda você se depara com esse tipo de perfil, né, Renato? Que é o perfil que não desenvolve ninguém, e isso é uma grande armadilha. Renato conhece bastante esse perfil e agora a gente recentemente se deparou com ele. Exato, exato, Luiz. E é um tipo de cultura, né, empresarial que acaba por paralisar a empresa, né? Porque por mais que nós tenhamos histórias de grandes empreendedores que desenvolveram grandes empresas a partir de uma portinha, tal, etc. Todos esses grandes empreendedores, vou citar exemplos, né? Antônio Hermílio de Moraes, Silvio Santos, Abílio Diniz, etc. Todos eles sim, tiveram histórias empreendedoras muito ricas, mas todos os detalhes dessa história tem gente perto, tem gente boa perto. Né? Eles não fizeram sozinhos. Né? E me parece que a realidade que nós enfrentamos nessa empresa de moda, que você acabou de qualificar agora, né, de detalhar um pouco agora, pode ser a realidade que, por exemplo, a empresa do Adrian, né, nosso amigo que está nos assistindo agora, está enfrentando. Né? Ele sente, né, que a empresa tem um potencial enorme, mas a direção da empresa está perdida, né? Tá parada no tempo. Né? Muito provavelmente a sua gestão é extremamente centralizada, né? A gestão não ouve, né, outros departamentos da empresa, etc. Claro que o Adrian, como bom profissional que está tentando convencê-los aí da necessidade aí de uma consultoria externa. Por quê? Porque muitas vezes essas empresas precisam de um olhar fora delas, né? Porque como a cultura foi muito centralizada por muito tempo, né, as pessoas de dentro da empresa, poucas pessoas têm a liberdade ou a segurança de questionar o que a empresa está fazendo, né? Porque a direção assim o faz. Né? Então, é importante, muitas vezes, para que essa empresa tenha uma mudança de chave no seu tipo de gestão, que essa empresa traga um olhar externo, traga um consultor externo para apontar pontos de melhoria, né? Pontos de dificuldade que a empresa está enfrentando em relação ao mercado. E isso, muitas vezes, no Brasil acontece, como nessa empresa que você comentou agora, acontece na dor, né? Acontece na crise financeira aguda, acontece na entrada numa recuperação judicial, né? Onde muitas das medidas são simplesmente para a empresa parar de sangrar, né? Porque aí a empresa vai ter que recomeçar praticamente de novo, né, todos os seus processos e etc. Né? E, claro, esse empreendedor, né, esse empresário, tem aquela mentalidade de que, puxa, eu sempre fiz assim, há 30 anos é assim, há 20 anos é assim, eu sempre fui assim e sempre deu certo. Mas o que está acontecendo agora, diante das mudanças do mundo dos negócios, essas mudanças atingem o pequeno, o minúsculo, o médio, o grande, atinge todo mundo. Né? Então,
certamente o que eu fiz, o que você empreendedora fez, o que você empreendedor fez como empresário no teu negócio há 5, 10 anos atrás, serviu bem há 5, 10 anos atrás, fez com que a tua empresa permanecesse no mercado, fez com que a tua empresa até crescesse, etc., mas talvez não sirva mais. Né? Então, a empresa precisa ter a mentalidade de buscar na sua equipe, buscar na diversidade da sua equipe, como você bem falou, Luiz, outras ideias e outras formas de execução, né, e de gestão dos seus times, né, e de gestão dos seus resultados, né, porque essa história de que um gênio sozinho constrói um império, isso tirando Deus, independente da religião, ninguém faz, né? Então, nós temos de ter bons times nas empresas, e o empresário precisa se conscientizar disso, né, Luiz? Ô, Renato, você está falando aqui, minha cabeça está fervendo aqui. Eu queria explorar com você a questão da sociedade. A gente já teve oportunidade de trabalhar em empresas de grande porte, já trabalhamos em empresas multinacionais, enfim, tivemos aí uma experiência executiva durante muitos anos. Atuei durante mais de 23, 24 anos em empresas como executivo, há 10 anos faz a conta não. Exatamente. O Renato, eu queria explorar essa questão da sociedade que você conhece também muito bem. Quando você tem ali 2 sócios, a gente viu isso muito, muito, muito já como no papel de consultor, aquela DR que acontece entre os sócios, aquela bola dividida, que você tem alguns comportamentos muito interessantes. Às vezes são sócios que não se falam, não falam tudo o que pensam, ou são sócios que estão o tempo inteiro em conflito e às vezes um querendo saber mais do que o outro. Comenta um pouquinho sobre esse caldeirão que é esse tipo de ambiente numa sociedade de bola dividida ali, Renato. Luiz, a gente encontra muito, principalmente em empresas com isso aparece muito mais quando a empresa começa a não dar resultado, né? Enquanto está dando resultado, está tudo certo, né? Tá tudo caminhando, mesmo com essas divergências, né? Mas a empresa que tem esse tipo de bola dividida entre os sócios, né? Esse tipo de tendência a cada sócio fazer o seu, e aí um lado da empresa não fala com o outro, né? E isso vai atingir todos os times, obviamente, né? Se eu tenho 3 sócios, um é do comercial, um é do financeiro e o outro é da loja, das compras, da operação, por exemplo, se um não fala com o outro, o financeiro vai fazer uma bobagem, a compras vai comprar demais, operações não vai conseguir vender o que compras fez, e assim por diante, né? Se a gente tem esse tipo de relacionamento não acontecendo, né, na empresa, o que nós fazemos como consultores quando chegamos diante de uma situação dessa? Nós trazemos todos os sócios para a mesa, né? Nós não vamos discutir relação interpessoal, não vamos fazer DR de relacionamento, né? Mas vamos deixar bastante claro de que a empresa precisa de um modelo de gestão baseado em indicadores, baseado em resultados, e que esses resultados precisam ser discutidos pela empresa como um todo. Né? Mas, se não houver uma predisposição dos sócios, e isso a gente já enfrentou, né? A gente já teve empresa que, por mais que a gente tentou implantar a gestão por resultados, por mais que a gente tenha tentado trabalhar os times para que eles olhassem para dados, olhassem para indicadores, olhassem para números, né? O relacionamento entre os sócios acabava um sabotando o outro. Né? Então, o relacionamento e as DRs entre os sócios sempre ficavam relacionadas não aos números da empresa, mas às atitudes de uns com os outros. Sejam atitudes tomadas dentro da empresa, sejam atitudes tomadas fora da empresa, e aí envolve família, envolve relacionamento pessoal, e aí a empresa certamente não anda. Se a gente consegue, e a gente já conseguiu em muitas empresas, estabelecer um modelo de gestão por resultado, cada um dos sócios, independente se vai se tornar o melhor amigo do outro ou não, se vai frequentar a casa do outro ou não, isso não interessa, a empresa tem que ser colocada em primeiro lugar, né? Porque a empresa faz parte do patrimônio deles, né? Então, para gerar riqueza, a empresa tem que ter bons resultados. Então,
se você consegue imprimir essa política, essa forma de gestão baseada em números, indicadores, etc., a empresa vai para frente desde que cada um dos sócios olhe para a empresa em primeiro lugar e não só para o seu, né, Luiz? Exato, exato. Vamos trazer um ponto aqui para a gente, quando começa a falar, a gente traz muitos assuntos que fazem parte da realidade, né? A realidade da empresa, a realidade do eu empreendedor, da eu empreendedora, aquela pessoa ali que está todo dia à frente do desafio de fazer vendas e gerar lucro, né? A gente sabe disso. Agora, esse tema do lucro, ele não importa de que segmento, de que porte você seja, não importa se você está aqui no Sudeste ou no Nordeste, no Sul, não importa. Esse é um assunto que nos une, é um assunto que une a todos, a questão do lucro. A jornada do lucro, ela tem um caminho. E nós compreendemos ao longo desses anos todos, e agora mais do que nunca, fazendo esse trabalho de implementação, né, do nosso trabalho na consultoria, com esse curso que a gente criou, depois de 1 ano e meio, fazendo teste, estudando, existe um caminho. Existe um caminho, sim. E esse caminho a gente conseguiu traduzir nesse curso que a gente elaborou de uma forma que o empreendedor ele consegue se qualificar. Não existe milagre. O lucro, para você obter milagre, o lucro não vai cair no seu colo. O lucro, ele é um conjunto de boas práticas. O ambiente do negócio, o ambiente para quem está no varejo, ele é o tempo inteiro uma areia movediça. Ele não para de se mexer. No começo desse nosso bate-papo, nós falamos sobre a reforma tributária, a gente falou, nós temos outros elementos que impactam, né, a economia, como o aumento do dólar, outras questões externas, como a concorrência, mas para tudo isso você precisa ter previsibilidade, você precisa planejar e você precisa se preparar, né? Então, eu queria, inclusive, Renato, temos aqui o nosso amigo, o Fábio da Perfeito para Agora. Eu vou contar aqui um pouquinho do case do Fábio, que ilustra um pouquinho desse drama, né, que é o empresário cheio de vontade, cheio de garra, e ele se depara com questões que fazem parte ali do dia a dia. O Fábio Montoni. O Fábio diz o seguinte: minha empresa acabou de nascer, eu sou uma MEI e estou trabalhando no ramo de snacks. Hoje eu compro, fraciono e vendo. Comércio puro e simples, mas no futuro vou produzir também. Olha que legal. Nessa frase, você, Fábio, arrasou. Parabéns para você. Veja que ele acabou de nascer, ele está ali já em execução do trabalho dele, né, no ramo de snacks, mas ele já está com a cabeça no futuro, que é a cabeça de produção. Ele já quer produzir. Hoje ele compra, mas ele quer no futuro produzir. Então ele já está com uma cabeça para frente. Eu não sei se vai ser o ano que vem, mas ele já tem esse desejo. Esse desejo, Fábio, em primeiro lugar, você tem que fazer um planejamento para isso. Pensa o seguinte, Fábio, você tem uma missão que você traçou para você, eu imagino que seja uma missão para você e para sua família, você tem um desejo de se tornar não só um compra e vende, mas também produzir, e quem sabe virar um grande negócio, quiçá seja um grande negócio. Mas você precisa planejar isso, você precisa planejar sua rota. Esse seu sonho ele tem que ser traduzido num roteiro que envolve você traduzir suas vendas, traduzir quais recursos você vai precisar para chegar nessas vendas, quais meios que você vai ter que utilizar. No caso aqui, o Fábio comenta o seguinte: estou posicionando minha marca e hoje o desafio eu chamo de equação de foguete. Olha que legal isso. Pouco investimento, matéria-prima, demandas que estão aumentando e ainda estou mais focado em faturar e estabelecer. Hoje, o meu sofrimento principal está no custo das plataformas online, que cobram tudo e oferecem pouco. Verdade, Fábio, isso, pura verdade. As plataformas de e-commerce, elas cobram... Não, quando você tem um e-commerce, você tem que pagar um FII para essa plataforma. Quando você vende nos marketplaces, você tem que pagar 20%, 25% de comissão. Então, qual que é o nosso recado? Você tem que, de fato,
isso tem que fazer parte do teu custo e você tem que gerar valor, o seu produto tem que ser um valor, vai ter que ter um valor adicionado, a sua marca, você tocou aqui na sua fala a questão da sua marca, a sua marca ela tem que ser diferenciada ao ponto de se diferenciar dos seus concorrentes e você tem que absorver esse custo e gerar lucro para o seu negócio. É claro que conforme você vai escalando, a tendência é que você consiga comprar a custos menores, mas automaticamente você tem que ter tudo isso planificado, né, ali dentro da sua modelagem financeira, para que você saiba qual é o preço que você tem que praticar no seu produto. Não, um ponto que a gente sempre fala todos os dias é que você precisa fugir da concorrência de preço. Se o seu produto for um produto onde você não tiver uma embalagem diferenciada, não tiver uma marca diferenciada, não tiver uma proposta de valor diferenciado, você vai automaticamente cair na armadilha de preço. Então, o nosso recado aqui para você, Fábio, é que você continue com essa garra, você tem tudo para dar certo, mas você precisa ter um roteiro profissional para fazer o seu negócio chegar aonde você deseja, o local que você merece chegar, tá bom? Então, eu acho que a gente sempre traz esse case, e ontem o Fábio até comentou, hoje meu maior capital é a marca, eu estou estudando diariamente todos os aspectos. Perfeito, Fábio, muito bom, é isso mesmo. Olha, aí a nossa aluna Regina fazendo um merchan para a gente. Ela falou, oi, Fábio, compra o curso aí, eu comprei, vale muito a pena. Obrigado, Regina. Obrigado, Regina. Essa interação com os nossos alunos que fazem a diferença aqui. Renato, mas o ponto central disso tudo, que a gente sempre gosta de comentar, de novo volta ao tema das pessoas, né, Renato? Eu queria mais uma vez trazer aqui sobre esse tema, né? Como o empreendedor, a empreendedora pode fazer para contratar bem, trazer gente boa para o seu negócio? Isso, Luiz. Então, como que nós contratamos bem nas nossas empresas, nas empresas que mentoramos, etc., né? Já falamos da necessidade de ter um time diverso, né? De ter um time com histórias diferentes, com origens diferentes, com idades diferentes, com gêneros diferentes, etc., porque você vai atender todos os clientes, né? Dentro do teu segmento. Você não vai escolher, eu só vou atender o cliente mulher de 30 anos. Não, você vai atender todos os clientes e vai precisar da experiência de todos, né? Então, é importante que ao sairmos para contratar, né, nós, primeiro, como empreendedores e como empreendedoras, nós precisamos dedicar tempo a isso, né? Toma tempo, né? Não pode ser uma tarefa que você faça de qualquer jeito. Não pode ser uma tarefa que você faça correndo, né? Você precisa entender as diferenças entre as pessoas. Você não entrevista uma pessoa de 20 anos da mesma forma que você entrevista um profissional de 40, de 45, de 50 anos. Né? Você vai precisar criar na tua empresa alguns benefícios que sejam personalizados, né? Por exemplo, uma jornada flexível, um sistema de folgas diferente para aquele tipo de colaborador, para aquele tipo de profissional que valoriza isso. Para isso, você vai precisar conhecer as pessoas. Você vai precisar perguntar, você vai precisar fazer uma entrevista baseada nas atitudes, no conhecimento, na habilidade desses profissionais, né? E claro, quando você tem um time que está entregando resultado, você precisa reconhecer esse time. É um reconhecimento que não é só financeiro, o financeiro também é um reconhecimento, mas você precisa reconhecer esse time da melhor forma possível, né? Premiando os seus resultados, compartilhando boas ações, boas execuções de tarefa e assim por diante, né? Então, você também precisa reconhecer. Quando nós falamos do nosso curso, como aumentar as vendas e o lucro em 30 dias, nós temos um módulo no nosso curso específico de pessoas. Eu vou até apresentar ele aqui para vocês, vou compartilhar minha tela de novo, e aí o Luiz me dá o ok. Peraí. Por exemplo,
Ok, já estou compartilhado aqui. Por exemplo, no nosso curso, nós temos um módulo, né? O nosso curso, como a própria Regina falou, né? Ele é um curso bastante diversificado, na soma, tem mais de 10 horas de aulas, né? Divididas aí em 35 aulas, em 7 módulos, né? E aí, quando você vai para o módulo de pessoas, né? O módulo 6, você tem aí uma aula específica de como contratar gente boa, né? Onde nós tratamos do princípio da entrevista comportamental, né? Que é você conhecer daquele profissional, daquela profissional, os seus conhecimentos, as suas habilidades, a sua história profissional, etc. E principalmente conhecer as suas atitudes, né? E dentro dessa aula nós trazemos uma ferramenta que nós usamos nas empresas onde estamos em consultoria ou em mentorias, que é uma planilha aí com 50 perguntas para entrevista, 50 exemplos de perguntas que você pode usar para entrevistar os seus profissionais, os seus candidatos a serem profissionais dentro da tua empresa. Então, ao você trazer essas pessoas para uma conversa mais demorada, para conversar sobre atitude, para usar essa ferramenta que está dentro do nosso curso, você tem condições de, obviamente, você precisa investir tempo seu, da empreendedora, do empreendedor. Não pode ser uma entrevista mal feita, não pode ser uma entrevista feita correndo, não pode ser uma entrevista onde você, empreendedor, marcou com o candidato às 2 horas da tarde e vai atendê-lo às 3, correndo, e não vai nem sentar com ele para entrevistar, porque você está correndo resolvendo um monte de problema dentro da tua empresa. Mais uma vez, como a gente sempre fala, você precisa se planejar para fazer essa atividade, né? Então, você precisa dedicar tempo, né, para o teu tempo como empreendedora, como empreendedor, para trazer gente boa para o teu negócio. E esse tempo não é um gasto de tempo, esse tempo é um investimento. Você está investindo na qualidade do teu time. Só com um time de qualidade que você vai gerar resultados de qualidade e conseguir expandir sua empresa. Vamos no exemplo do Fábio, né? Do exemplo que você deu agora, né, Luiz? Se ele hoje compra e revende, ele é uma microempresa, ele, a partir do momento que ele começar a produzir, ele vai precisar ter gente boa de produção, ele vai precisar ter gente boa de vendas junto com ele vai precisar trabalhar com base nos resultados que ele teve quando era pequeno. Puxa, qual é o tipo de snack que vende mais, aonde, etc. Eu vou começar produzindo esses, né? Que eu sei, que eu já conheço que vai dar resultado, né? Renato, ele vai precisar ser o quê? Um treinador. Um treinador. Ele vai ter que, Fábio, você vai precisar ter que obter resultado através das pessoas. Então, você vai descobrir coisas que às vezes você nem imaginava que você tinha. Você, agora, nessa primeira fase de arranque, né? Ele vai exigir muito de você, um esforço, você vai ter que fazer tudo, né? Mas nesse sonho que você já traçou e você vai alcançar, nesse sonho que você já tem na sua mente, você tem que pensar que daqui a pouco, como o Renato comentou, você vai ter que trazer jogadores para jogar no seu time. E você vai ter que desenvolver novas habilidades, novas capacidades, que é treinar as pessoas para que executem aquilo que foi planejado. E aí que entra o grande desafio, né? Tem gente que tem dificuldade. Agora, existe uma boa notícia. A boa notícia é que o talento pode ser aprendido. Primeiro você tem que querer, né? Eu estava falando ontem com a Regina, né, Regina? Estava comentando ontem, no nosso curso, a gente tem essa bonificação de uma consultoria grátis que a gente dá. A gente conversa com o empreendedor, explica para ele, dá algumas orientações, né? Então, eu estava falando exatamente esse ponto com a Regina ontem, né? Então, que é como você sai dessa fase que é tudo centrado em você, né? Então, esse é um dos principais desafios pelos quais a empresa vai ter que passar se ela tem o objetivo de crescer. Renato, a gente pode começar a falar um pouquinho também já que a gente falou tanto do nosso curso, né? A gente falou sobre essa trilha, essa jornada, o Renato apresentou aqui. Renato, a gente tem uma promoção de lançamento, né, Renato? A gente tem uma promoção de lançamento que a gente está fazendo para os nossos amigos, nossas amigas que nos assistem por tempo limitado. Quer falar aí, Renato?
Exato, exato, Luiz. Estamos no mês de lançamento do curso Como Aumentar as Vendas e o Lucro da sua empresa em 30 dias. E um curso que nós dedicamos tempo, dedicamos todos os nossos esforços para tornar esse curso o curso mais prático possível. Tem uma série de ferramentas dentro dos módulos, né? Um curso onde a gente ensina passo a passo como contratar gente boa, a gente fala de finanças, a gente fala de vendas, a gente fala de compras e associa ferramentas, né, a esse curso. Você pode ter acesso a esse curso através do link que consta aqui na nossa imagem, né, o plataforma 360varejo.com.br, né, para quem nos assiste depois, né, depois da live, né, nos próximos dias, né, na sexta, no sábado, no final de semana, etc. Né, esse mesmo link está aqui na descrição do YouTube, da nossa live. E nós temos esse curso, o preço comum desse curso é R$ 497. Né? Nesse mês de lançamento, né, nós estamos fazendo um preço especial para atingir mais empreendedores e mais empreendedoras, né, para ter oportunidade de conversar com eles nessa bonificação que nós damos, nessa consultoria aí, via remota que nós fizemos com a Regina aí recentemente, né? Então nós trouxemos o preço para esse mês de lançamento para 197. 197, você recupera esse investimento simplesmente contratando um profissional bom para a tua empresa. Se você contratar um profissional bom para a tua empresa e ele ficar 1 ano, 2 anos com você, você já pagou o curso. Né? E, obviamente, não falamos só de pessoas no curso, né? Falamos de pessoas, de compras, de finanças, de gestão por resultados, como falamos aqui diversas vezes. Né? Então, é uma oportunidade para você, dentro desse mês de lançamento, por 197, né? Dentro da plataforma que você acessa pelo link que nós compartilhamos aqui, você tem a oportunidade, inclusive, parcelar esse valor. Né? Esse valor que já é pequeno, inclusive parcelar esse valor. Então, é uma oportunidade, a nossa intenção é atingir o maior número possível de empreendedores e de empreendedoras, para que a gente possa compartilhar com vocês o nosso conhecimento, para que a gente possa conhecer o negócio de vocês e conseguir clarear alguns passos para que o negócio de vocês prospere, para que o negócio de vocês tenha mais vendas e mais lucro em pouco tempo, né? Com ações práticas, né, Luiz? Exatamente. Então, meus amigos, minhas amigas, ligue já. Exatamente. Vamos só lá. clicar aí no plataforma 360 Varejo com 3, 4 cliques. Antes do jogo de futebol na TV, você já vai ter comprado o curso, você já troca os jogos. Se for o jogo da seleção, então, é melhor trocar. Olha, tá aí, preço super camarada, facilitado, vocês vão ter uma jornada, vocês vão ter uma trilha, vocês, mais do que aqui a questão da venda, né, que a gente está fazendo, evidentemente, mas tem aqui uma questão de missão nossa, que é compartilhar conhecimento, e mais do que nunca, levar vocês uma trilha para aumentar o lucro. Vocês fazendo essa jornada do conhecimento vai elevar o nível de conhecimento de vocês vão poder executar com uma cabeça mais profissional, porque o curso ele traz aquilo que as grandes empresas fazem. Esse curso ele não foi pensado do nada, ele foi pensado com muito do que a gente viveu como executivo, como consultor, baseado nos estudos que a gente faz, e a gente sempre faz aqui de uma forma que é muito traduzida, fácil, né, da pessoa executar, independente se a pessoa tem experiência ou não, a gente sempre fala a língua de vocês, aquela língua fácil do dia a dia. Então, eu acho que por hoje é isso, a gente espera que vocês nos deem aí o prazer de se conectar conosco através do curso, que se quiserem falar conosco, nós temos no nosso Instagram, lá no Linktree, todas as nossas plataformas, lá tem Spotify, tem o nosso site, tem o link do nosso curso, enfim, conversem conosco, mandem perguntas, vocês provavelmente nos veem todos os dias ali fazendo conteúdos, a gente gosta de falar sobre todos os assuntos que fazem a sua empresa aumentar o lucro. Muito bem, pessoal, muito obrigado mais uma vez, Regina, Fábio, amigos que participaram, o Adrian, prazer receber você mais aqui uma vez, o Adrian super participativo, fazendo
os seus comentários, abrilhantando o nosso bate-papo. Legal, pessoal. Grande abraço para vocês. Ótimo lucro. Um grande abraço a todos. Legal, Adriano. Abração. Um abraço, Adriano.